Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Rafael que está falando. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os feedbacks que a gente tem recebido das nossas duas últimas lives. A gente ficou muito contente, feedback de cliente, feedback de colaborador, feedback de fornecedor, de amigos. Então isso dá força aí para a gente continuar com os nossos objetivos. É isso aí. E hoje, a mensagem que a gente quer passar para você é um pouquinho diferente. É isso, Bruno? É exatamente isso. Agora a gente está próximo da Páscoa e Páscoa é sinônimo de renovo e decidimos por bem trazer uma mensagem de Páscoa para todos vocês, colaboradores, parceiros, fornecedores, clientes. Eu estava até conversando hoje, eu estava no home office, evidentemente, conversando com o meu time e eles perguntaram, pô, e a nossa oração, né? Aqui na Dias a gente faz uma oração uma vez por mês. Aí eu pensei, poxa, eu vou convidar o pastor que ministra a oração aqui para levar essa palavra de oração para todos. Então hoje eu vou chamar o pastor Ricardo, que frequenta a nossa empresa uma vez por mês para falar sobre a palavra de Deus, mas independente da religião de cada um, que a gente respeita todas as religiões, a ideia aqui é a mensagem de renovo, a mensagem de Páscoa. Eu espero que a gente possa acrescentar novamente na vida de vocês. Então é um prazer. Pastor Ricardo, por favor, eu passo a palavra para você. E muito obrigado por aceitar o convite, eu fiquei muito feliz, você é uma pessoa muito bacana aqui pra gente. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, meus amigos e todos que nos ouvem. Quero agradecer em primeiro lugar ao Rafael, Bruno e ao Gerson, toda a turma da Dias, por esse convite que me honra muito, viu? Para falar de um assunto muito importante, extremamente importante, assunto do momento, atualíssimo, né? Nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa, essa Páscoa tão comemorada, celebrada de muitas formas, né? E eu quero agradecer e quero falar com vocês. Eu sou o pastor Ricardo Férez, sou pastor da Igreja Evangélica de Pinheiros e queria falar com vocês um pouquinho da origem da Páscoa, que talvez muitos vão celebrar agora, nesse domingo, mas talvez nem saibam exatamente o que está celebrando. Páscoa não é coelhinho, não é ovo de chocolate. A Páscoa tem um sentido muito maior e extremamente importante. Ela é a festa mais importante para os judeus e para os cristãos. Para cada um tem a sua maneira e o seu propósito de celebrar. Então, para a tradição judaica, a Páscoa marca a saída dos judeus lá do Egito, liderados por Moisés. Para a tradição cristã, a festa marca o dia da ressurreição de Cristo, que aconteceu num domingo. E além disso ainda, vamos mais, os evangélicos, eles ainda consideram a morte e a ressurreição de Cristo como a passagem da morte para a vida. E eu vou falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente. Eu quero lembrar vocês que no Evangelho de João, o apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 24, Jesus disse assim, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então vamos falar um pouquinho por que essa diferença de datas dessa Páscoa. Por que uns comemoram numa data, outros noutra? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, lá fala exatamente de como isso tudo se originou. Deus dá uma ordem a Moisés para que retirasse aquele povo do Egito. E ele diz assim, no 14º dia do primeiro mês, que será o mês mais importante do ano para vocês, que era o mês de Nissan, esse mês será celebrado a Páscoa. Então no calendário judaico, o primeiro mês, mês de Nissan, no dia 14, Deus dá uma ordem a Moisés que celebrasse essa Páscoa. O calendário judaico, ele é um calendário lunisolar, ou seja, ele é baseado em ciclos da lua e do sol. E os meses do calendário judaico baseiam-se no ciclo lunar, enquanto que o ano judaico se baseia no ciclo solar. Sendo assim, a tradição judaica, o Pessá, ou Páscoa, como nós conhecemos, é comemorada no dia 14 de Nissan, conforme a narrativa bíblica. E anualmente a comemoração acontece
nessa data. Queria lembrar vocês de uma coisa. Hoje, dia 10 de abril de 2020. Nós estamos no nosso calendário no dia 10 de abril de 2020. Antes de ontem, foi dia 14 de abril do mês de Nissan, do ano de 5780 no calendário judaico. Então, antes de ontem, os judeus estavam celebrando esta Páscoa. E como diz lá na palavra de Deus, essa festa dura 7 dias, que foi a orientação de Deus para aquele povo. Então, essa é a origem da data, exatamente como Deus determinou. Na Páscoa cristã, o sistema usado pelos cristãos para determinar a data é mais complexo, ele é utilizado pelos judeus. Além disso, diferentemente dos judeus que sempre iniciam a celebração no dia 14, Nissan, no calendário deles, a comemoração para os cristãos não é fixa. Ela é uma data móvel e ocorre em diferentes datas entre o dia 22 de março e 25 de abril, segundo os cálculos que são feitos de acordo com o calendário gregoriano, que é o nosso. O sistema que determina a Páscoa cristã, tem práticas oriundas lá do Egito, dos hebreus, dos romanos, e ela vem vindo ao longo do tempo e foi sendo elaborada até que foi determinado uma forma de se calcular essa data. Então, hoje a Páscoa é celebrada sempre no primeiro domingo após a lua cheia, que ocorre depois do equinócio da primavera. Mas, pastor Ricardo, o que é esse negócio de equinócio? É um fenômeno onde a duração do dia é idêntica à da noite e os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de luz. Equinócio, em latim, ecos quer dizer igual, nox quer dizer noite, então são noites iguais. O dia e a noite têm 12 horas de duração. Então, o equinócio, ele normalmente determina o início da primavera e do outono. Ele ocorre 2 vezes por ano. Na primavera, em torno do dia 21 de março, ou seja, no dia 21 de março, e na primavera e no outono, no dia 23 de setembro. Então, vamos entender agora, queridos, o que é essa Páscoa. O que nós vamos celebrar? O que celebraram naquela época? Então vamos lá na origem, como eu falei lá no livro de Êxodos, no capítulo 12. Então, Deus determina entre a 9ª e a 10ª praga do Egito, como todos sabem. Ali houveram 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito, porque Deus queria tirar o povo hebreu dali daquela escravidão. E ele então começa a lançar pragas sobre o Egito. E nesse ínterim, entre a 9ª e a 10ª praga, Deus dá uma ordem a Moisés e disse para que eles sacrificassem a Páscoa, celebrassem essa Páscoa. Então, no 10º dia, eles deveriam separar um cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, o melhor cordeiro que tivesse. Esse cordeiro era preparado durante 4 dias, alimentado, tratado, e quem tem animal já teve, sabe que quando você pega um animal e põe dentro da sua casa ali, você começa a criar amor por ele. E foi isso que aconteceu. Mas no 14º dia, no final da tarde, Deus disse que era para sacrificar aquele cordeiro. Aquele cordeiro era degolado. E quando degolado, era derramado o sangue daquele cordeiro. E aí então Deus fala para que eles pegassem esse sangue e passassem nos umbrais da porta, ou seja, nos batentes da porta de entrada das suas tendas. E aí então iria passar à meia-noite o anjo da morte. O anjo da morte, o que ele faria? Todos os primogênitos das casas onde não houvesse o sangue no umbral da porta, no batente da porta, eles seriam mortos.
tanto de homens como de animais. Então vejam que o Senhor tinha ali um propósito naquilo. Ele estava preparando aquele povo, dando ordens e instruções para que fizessem uma celebração, uma festa para Deus, para que os primogênitos fossem ali poupados de todas as casas onde houvesse o sangue nos umbrais. Qual era o propósito então disso? Festejar a libertação e livrar os primogênitos da morte. Olha que coisa tremenda. Então Deus estava dando ali instruções. E Deus ainda vai além e diz quais seriam os ingredientes para aquela celebração. Então nós já falamos. Primeiro lugar, o cordeiro. Segundo lugar, o sangue daquele cordeiro. Terceiro lugar, pães asmos ou ázimos, que era um pão feito sem fermento, e as ervas amargosas. Cada item desse tinha um propósito e uma simbologia que Deus queria que eles entendessem. O cordeiro era aquele que era sacrificado no lugar dos primogênitos. Ao invés dos primogênitos dos hebreus, das casas onde tivesse o sangue, morresse, aquele cordeiro era sacrificado no seu lugar. Aquele sangue iria ser colocado no umbral da porta. E aquele sangue era o sinal do livramento dos primogênitos dos hebreus. Depois os pães ázimos ou asmos, que era um pão sem fermento. E creio eu que esse pão era feito sem fermento, que era para estabelecer, que todos sabem que o fermento leveda toda a massa, ele contamina a massa. E aquele pão sem fermento era para colocar no coração dos hebreus, que eles tirassem dali deles. Eu vou ligar aqui o meu carregador, porque minha bateria está aqui. E ele queria que aqueles hebreus se esquecessem, se isentassem da contaminação do Egito. O Egito era um país idólatra, eles tinham muitos deuses. E agora Deus estava preparando esse povo para crer no único Deus, o verdadeiro Deus. Então ele faz que eles fabricassem, preparassem um pão sem fermento, sem contaminação, sem nenhuma influência dos deuses egípcios. Essa era a simbologia daquele pão. E as ervas amargosas, ervas amargas, né? Hoje a gente poderia lembrar de alguma verdura nossa, ou acelga, escarola, sei lá qual era, mas era alguma coisa desse tipo. Então eles comeriam para lembrar o quê? Dos tempos amargos de escravidão que eles viviam no Egito. Então lá no capítulo 12, no verso 11, o Senhor diz assim: ao comerem, estejam preparados para saírem, já vestidos, sandálias nos pés e o cajado na mão, e como depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Então vejam, Deus está dizendo para eles ficarem prontos. Era ali já preparados para sair do Egito. E vejam bem, queridos, já tinham havido 9 pragas. E cada uma delas era a mesma coisa. Olha, agora nós vamos embora. Moisés vai lá no faraó, olha, deixa o meu povo ir. Moisés achava que ia acontecer, de repente Deus endurecia o coração de faraó e dizia, não vai não. Por 9 vezes. Talvez alguém pudesse dizer, mas de novo? Mas já foram 9 vezes e não aconteceu nada. Mas aquele povo estava aprendendo a obedecer a Deus e confiar em Deus. E eles então fazem isso, se preparam para aquele momento, e eles se vestem, cajado na mão, sandálias nos pés, vamos comer a Páscoa e prontos para sair. Isso era sinal de fé, estar pronto para sair, depois de 9 vezes que as coisas não deram certo, deu tudo errado, mas eles continuaram confiando na promessa de Deus que ele os tiraria do Egito. Aí então vem mais uma
uma palavra de Deus a Moisés, que está lá no versículo 25 desse capítulo 12. E diz assim: e acontecerá que quando entrarem na terra que o Senhor te dará, como tem dito, guardarão este culto. Está falando da Páscoa. E ele diz, ainda Deus dizendo, e acontecerá que quando seus filhos perguntarem, que culto é esse? Então vocês vão dizer, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, diz que o povo se inclinou e adorou a Deus. Então aqui está, queridos, o verdadeiro significado da palavra Pessah, que quer dizer passagem, passar por cima. Então o anjo da morte, quando ele veio, ele passava por aquelas casas, aonde havia o sangue no umbral da porta, ele passava por sobre aquelas casas e não acontecia mal algum naquela casa. Até que ele chega no Egito, ali onde havia todas as tendas, palácios dos egípcios, e ali não havia sangue. E todos os primogênitos, como eu falei, tanto de homens como de animais, foram exterminados e foram mortos. E alguém vai perguntar assim, mas o que isso tem a ver com a gente, com a nossa Páscoa hoje? Tá, tudo o que aconteceu lá no Egito, o que eu tenho com isso? Olha, eu quero que você primeiro saiba a origem da Páscoa. Hoje você vai poder saber como que isso começou, quem inventou a Páscoa. Eu quero te lembrar que foi Deus. Então, por isso que ela é a festa mais importante para os cristãos e para os judeus. Por isso que ela é celebrada, festejada, comemorada até hoje. Então eu quero te dizer que tudo o que aconteceu lá no Egito apontava para a nossa Páscoa hoje. Então vamos ver isso, de que forma que isso hoje tem algum significado para nós. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Jesus está chegando em Jerusalém e diz que eram próximo aos dias da festa da Páscoa. E lá fala da festa dos pães asmos. Então Jesus estava chegando em Jerusalém, próximo dessa festa. E ele diz para os seus discípulos, desejei muito comer com vocês esta Páscoa. Olha que coisa, Jesus estava ansioso, querendo chegar ali para comer a Páscoa com seus discípulos. Então vejam que ele era realmente algo importante, porque Jesus estava querendo que chegasse logo aquele dia para que ele celebrasse aquela Páscoa. E de que forma que foi celebrada aquela Páscoa? Lá no livro de 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Corinto, no capítulo 11, no versículo 24, começa e diz assim, na noite em que o seu Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E ainda no livro de 1 Coríntios 5, 6 diz assim, vocês não sabem que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Olha, vamos voltar ali que eu falei. O Senhor Jesus chega, uma ceia da Páscoa, sentado com seus 12 discípulos, e eles estavam acostumados todo ano a fazer esse mesmo ritual de celebração da Páscoa. Festejavam, tinha pão e tinha vinho. E creio que tinha também um cordeiro assado, uma carne. Eles preparavam a sua comida e celebravam aquela ceia da Páscoa. E então vem Jesus aquele dia, se assenta à mesa com eles. Vocês já viram aí muitos lugares o quadro pintado da ceia de Jesus. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu não creio
que aquele quadro reflita exatamente o dia da ceia, porque estão todos do mesmo lado da mesa. Acredito que essa mesa ou era em U, ou eles estavam em ambos os lados, mas a representação da ceia é aquela. Voltando, então Jesus senta na mesa, pega o pão, pega o vinho, e de repente ele fala algo que eles nunca tinham ouvido. Eles comiam o pão, bebiam o vinho, lá na primeira ceia no deserto, lá no Egito. Talvez não cita, mas deveria ter o vinho, porque eles estavam acostumados a beber. E aquele vinho, eu creio que era um vinho não fermentado, era um suco de uva, e eles tomavam aquele suco, e era hábito tomar. Por isso que nem cita, mas aqui ele vem a ser agora de extrema importância nessa ceia. Porque Jesus então pega o pão, pega o cálice com o vinho e fala algo que eles nunca tinham ouvido. Eles fala algo que eles nunca tinham escutado. E o Senhor diz assim, pega o pão e diz, esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Este cálice é o meu sangue, o sangue da aliança, a nova aliança. E todos ficam perplexos, porque eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. E Jesus estava falando dele mesmo. Ele estava falando que ele veio trazer uma nova aliança. Deus tinha uma aliança com aquele povo hebreu lá no Egito. Ele os tirou e os livrou da escravidão. Jesus vem e forma uma nova aliança conosco. E ele quer nos tirar da escravidão do pecado e nos levar a uma vida de libertação do pecado e ser uma nova criatura. Então ele diz, façam isso em memória de mim. E todas as vezes que vocês beberem, lembre-se de mim. Lembre-se de que eu vim aqui. E lembre-se do que vai acontecer, porque era uma quinta-feira e logo no dia seguinte ele seria crucificado. Então vejo que aquele pão e aquele cálice que tinham vinho retorna lá no Egito. Aquele sangue daquele cordeiro que foi derramado ali e passado nos umbrais das portas eram realmente o que Deus queria nos mostrar, o que iria acontecer aqui, agora, há 2000 anos atrás. O sangue de Jesus, que não precisava ser passado nos umbrais da porta, mas é um sangue que foi derramado, e diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. E Jesus precisava derramar aquele sangue. E ele diz, este pão é o meu corpo que é partido por vocês. E ele então come o pão e bebe aquele cálice. E diz, fazei isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Que coisa tremenda. E aquele dia era o dia da Páscoa. Ele celebrava a ceia da Páscoa. Creio eu, deveria ser dia 14 de Nissan. E Jesus estava cumprindo com a lei que foi dada por Deus para eles. Então vejam, aquele pão era um pão sem fermento. E no livro de 1 Coríntios diz assim, vocês não sabem que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Livre-se do fermento velho para que seja uma nova massa, assim como estão sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos fazer uma festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então o Senhor está dizendo que nós precisamos nos livrar do nosso pecado, estarmos purificados, livres, através da Páscoa que nós celebramos em Cristo Jesus. E aqui diz, Cristo, a nossa Páscoa. Então a nossa Páscoa agora quem é? Jesus Cristo. No livro O Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus faz uma declaração e diz assim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês.
E se eu for preparar um lugar para vocês, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nossa Páscoa também é passagem. Sim, passagem da morte para a vida. E Jesus disse lá no Evangelho de João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, Deus, senão através de mim. Então Ele é o caminho, e Ele é a verdade, e Ele é a vida. Então, meus queridos aí assistentes, eu quero deixar essa mensagem para você. Essa Páscoa que nós vamos celebrar, ela tem um propósito grandioso e nós não podemos esquecer disso. Como eu falei, não é ovo de Páscoa, não é coelhinho, não é chocolate, mas é alguém que deu a sua vida por nós. João Batista, ele fez uma declaração e ele pregava dizendo: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando seus discípulos o viram e viram Jesus, João vira para eles e diz: olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, ele já estava sendo preparado para nós aqui, para que Jesus Cristo viesse como o Cordeiro de Deus que fez o sacrifício perfeito. Hoje não precisamos mais matar cordeiro, não precisamos mais fazer nenhum sacrifício, tipo nenhum de sacrifício. Ah, não coma aquilo, não faça isso, não. Jesus fez o sacrifício perfeito. Por isso é a Ele que nós devemos dar graças a Deus e dar glórias ao nome dEle. Que essa Páscoa seja uma Páscoa de bênção na tua vida. Que você possa realmente, quando estiver ali no domingo, se lembrar, como Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Celebre essa Páscoa. Lembre-se daquilo que Jesus fez por você. Foi o único que morreu por nós. Foi o único que pregou, falou, viveu, morreu, mas Ele ressuscitou. Todos os outros que se intitularam deuses, ídolos, e se puseram à frente, querendo se dizer que eram mensageiros, interlocutores de Deus, esses todos morreram, e os seus ossos estão ainda lá. Mas Jesus Cristo foi o único que morreu e ressuscitou. E se você for lá em Israel, no túmulo de Jesus, ele está vazio, porque ele vive e viverá para sempre. Então, lembre-se de que Jesus foi o único que deu a sua vida por mim e por você. E nós vamos lembrar, celebrar a passagem da morte para a vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Uma boa Páscoa a todos. A vocês, Bruno, Rafael, Gerson, Márcia, todos vocês. Da Dias, todo o corpo, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, parabéns pela iniciativa, tenho acompanhado aí as outras lives, e que Deus continue abençoando e prosperando o trabalho das mãos de vocês, porque eu sei que vocês realmente creem nesse mesmo Deus, esse Jesus Cristo que deu a vida por nós. Um abraço a todos e mais uma vez, muito obrigado pela honra do convite. Paz do Senhor. É isso aí, Pastor Ricardo, muito obrigado, mensagem muito bonita, tempo de reflexão mesmo. Agora eu gostaria de chamar o César. Pessoal, o cliente perguntou, cadê o César, cadê o César? Então, César, passa uma mensagem, um recado aí para os nossos clientes, por favor. Aqui quem manda é o cliente, né? Estão pedindo, ele está no ar. César, obrigado pela participação. Te convido para fazer o desfecho de hoje. E muito obrigado novamente a todos. Um bom final de semana para todos nós. César, é com você. Obrigado. Valeu. Oi, Rafael. Oi, Bruno. Tudo bem? Estou aqui em home office. Com muita saudade de vocês, dos amigos, parceiros que eu visito aí pelo Brasil todo, e nesse momento não estou conseguindo fazer essas visitas presenciais. Mas como eu tenho falado, o mundo mudou, nós também, isso não impede que a gente venha estar junto. Então assim, o que eu queria passar para vocês neste momento
é que são momentos de crise, pandemia, crise mundial, e todo mundo tem vivido essa crise. E nós já vivemos crises também pessoais, mas não dessa dimensão. Mas nesse momento o que nós precisamos ter é muita fé. Nós precisamos encontrar consolo, encontrar um conforto. E você pode ter certeza que nós resolvemos passar essa mensagem porque você é muito especial para nós. Então tem uma frase que eu costumo ler que diz o seguinte: não são os mais inteligentes, nem os mais fortes que sobrevivem, e sim aqueles que se adaptam melhor às mudanças. É um momento de mudança. Então o que eu posso falar para vocês é que a gente precisa se adaptar logo a essas mudanças. Eu sei que não é fácil, mas esses que se adaptarem melhor são os que irão sobreviver. Então, nesse momento, a Páscoa que está chegando, ela tem um poder muito forte de fazer todos refletir e ponderar no que realmente importa, no que realmente vale a pena na nossa vida, o que interessa em nossas vidas. E eu queria deixar isso para vocês, que a gente precisa trabalhar, nós precisamos que os nossos negócios voltem a girar novamente, mas é um momento de estar com a família, é um momento de você cuidar do seu pai, da sua avó, aqueles que têm. Infelizmente, talvez nós não podemos estar domingos juntos, mas que o real sentido da Páscoa, que é Jesus, que você possa, nesse momento, fazer as suas orações, independentemente do que você crê, mesmo estando distante, você possa orar e você possa refletir nesse momento. Então, o que eu queria dizer para vocês é isso. Então, meu amigo e meu parceiro, a todos vocês, meus colegas, eu queria deixar esse versículo para vocês. Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando a gente cria esses fundamentos, esses alicerces, a gente consegue superar essas fases. Quando a gente tem fé, e todo mundo tem a sua fé de alguma maneira, você consegue superar essas fases. E o que nos traz consolo nesse momento, o que nos traz um alívio, é a fé. Então, tenha sua fé, faça suas orações domingo, esteja com seus familiares, liguem, mandem uma mensagem e mostra que eles são realmente importantes na vida de vocês. Como a gente também tem vocês como um amigo, como um parceiro, e vocês são importantes na nossa vida, no nosso dia a dia. E a gente está sentindo muito isso. Mas eu posso falar para vocês que em breve nós estaremos juntos. E vamos sair mais forte, porque juntos somos melhor sempre.